Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio. Nós estamos na sexta semana da Páscoa. E é uma alegria imensa tê-lo conosco aqui no canal Dom Paulo Jackson. Também nós nos encontramos por meio da Rádio Maria. Estamos nos aproximando da festa da Ascensão do Senhor, a solenidade, e no outro domingo, na outra semana, celebraremos a solenidade de Pentecostes, concluindo assim o tempo da Páscoa. O texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem nós vimos que o Espírito Santo resolve a crise do mundo, exatamente porque, por meio do cristão, o Espírito Santo tem a tarefa de convencer o mundo do seu pecado de incredulidade, de não adesão ao projeto de Jesus Cristo, de não acolher Jesus como Messias e Filho de Deus. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo tem um juízo crítico sobre o mundo, exatamente porque, em primeiro lugar, o mundo condenou o inocente à morte. É um mundo que exclui, um mundo que condena inocentes à morte, um mundo que renega milhões de pessoas à invisibilidade, um mundo no qual acontecem massacres como este acontecido no Rio de Janeiro, massacres como este acontecido no Texas, nos Estados Unidos, por causa de uma busca louca de armas e mais armas. Quem busca sempre armas tem o desejo de matar. O cristão é por si pacifista, como Jesus foi. Quem cultiva armas na sua casa tem o desejo de matar. É incompatível com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos doar vida. É incompatível essa busca louca e frenética por armas, armamentismos, guerras, completamente incompatível. O Espírito Santo de Jesus é o Espírito da verdade. O Espírito Santo une o tempo de Jesus
o tempo do Jesus histórico, com o tempo da igreja, o tempo da missão. Aliás, Jesus vai introduzindo gradativamente os apóstolos na sua missão, exatamente para que a missão da igreja seja a mesma missão de Cristo. O Espírito Santo não traz revelações novas, mas recorda o que ouviu do próprio Jesus Cristo. O Espírito Santo esclarece, atualiza, presentifica Jesus Cristo em meio a nós. O Espírito Santo é Jesus glorificado, presente naqueles que creem em Cristo Jesus. E isso se transforma em testemunho. Jesus diz: tenho muitas outras coisas a dizer. Como é que Jesus vai dizer estas muitas outras coisas? Quem é que as vai dizer? Os discípulos e discípulas de Jesus dirão, exatamente porque eles serão conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade. O Salmo 24, versículo 5, nos diz de modo tão belo: guia-me, Senhor, para a verdade. O Espírito Santo atende o pedido do salmista, mas a verdade na Sagrada Escritura não é somente a ortodoxia, crer segundo o catecismo da Igreja Católica, não é simplesmente isso. Crer não é simplesmente estar de acordo com as verdades objetivas nas quais a Igreja crê. A fé é também ortopraxis. A fé é também viver segundo a vontade do Senhor. É o modo correto de agir, é o modo correto de caminhar nas veredas de Cristo Jesus. E o Espírito Santo é guia. Isso tem a ver com a conduta, com a ética, com o modo correto de viver e de conviver em sociedade. O Espírito Santo comunica tudo aquilo que está no coração do Pai e do Filho, porque Ele é o amor que une o Pai ao Filho e é enviado pelo Pai e pelo Filho. É o Espírito dos ministérios, dos carismas e dos dons. É o Espírito da missão. É o Espírito da unidade na pluralidade. A pluralidade trinitária, as três pessoas, se encontram na unidade de uma única comunhão e de um único mistério de amor. Isso quem possibilita é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda para que a igreja, a palavra de Deus, a pregação querigmática não se tornem peças de museu, coisas do passado, enferrujadas, esclerosadas. O Espírito Santo atualiza, o Espírito Santo torna jovial aquilo que é antigo. É por isso que Jesus está sempre presente, sempre novo, sempre jovial. O Papa Francisco diz, na Christus Vivit, quando fala para os jovens:
Jesus é o eternamente jovem, não porque ele morreu como um adulto jovem, mais ou menos entre 30 e 33 anos, não simplesmente por isso ou principalmente por isso. Jesus é o jovem por excelência, porque está vivo, ressuscitado, e o Espírito Santo atualiza a sua presença no seio de cada cristão, de cada batizado, de cada batizada, no seio da igreja, como presença testemunhal no mundo. É o Espírito Santo que vai atualizando a força missionária da igreja. E assim, nós não nos tornamos coisas do passado. É o Espírito Santo, por exemplo, que age na celebração da Eucaristia. Quando o sacerdote impõe as mãos e suplica a vinda do Espírito Santo sobre as oblatas do pão e do vinho, ali Jesus Cristo se presentifica sobre o altar. Por isso que cada Eucaristia é nova. Porém, durante a celebração eucarística também o sacerdote suplica a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. São duas epicleses, são duas efusões do Espírito Santo sobre o pão e o vinho e sobre a comunidade reunida. É o Espírito Santo que vai atualizando a presença da Trindade no seio de cada comunidade, no coração de cada batizado, de cada batizada. É Espírito da verdade, é Espírito que recorda tudo o que Jesus disse e fez, é o Espírito que atualiza tudo isso em nós e tudo transforma em testemunho. E aí o cristão é presença qualificada, porque age na força do Espírito Santo. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.